Olá a todos, me chamo Marcos Bueno e vou apresentar um trabalho que está intitulado Reunivelação com pendente variável de la teoria a los resultados. En la pantalla aí você pode ver que está passando por el projeto em la computadora, depois ele trabalha campo de reunivelação e terminando com os resultados que é a cosecha. A ideia acá é basicamente enfocar, como eu disse, em los resultados, que é um trabalho hecho por duas safras, 19-20 e 20-21, onde nós trabalhamos principalmente com a reunivelação com pendente variável e antes deste webinar acá tivemos um par de webinar e dias de campo, onde já hablamos de outras coisas como metodologia. Então, esse webinar é como para dar cierre e finalizar com alguns resultados deste trabalho. Acá eu les traigo nada mais que um pequeno roteiro que vamos fazer para a apresentação. Inicialmente vou fazer uma pequena introdução do trabalho. Depois vou falar mais especificamente do projeto de reunivelação que foi feito em arroz. Falar como hicimos os mapas de rendimento. Depois alguns resultados do rendimento em arroz, comparação do rendimento entre a parte nivelada e sem nivelar, e depois o efeito que tuvo o corte e o relleno sobre a produtividade. Depois el item 5 vou mostrar uma diapositiva de uniformidade de riego e vamos a encerrar com a conclusão. Passamos então para uma introdução, que vai ser uma pequena introdução para dar uma visão geral de trabalho e para les mostrar um pouco a metodologia que estamos utilizando. Acá então les trago uma visão da área que nós trabalhamos. Esta área está ubicada em Inia, Paso de la Laguna. Creio que alguns já devem conhecer. E temos então uma área de arroz com 12 hectares aproximadamente e outra área de soja com aproximadamente 11 hectares. Então, a ideia foi dividir a área de arroz ao meio. Em uma metade hicimos reunivelação com pendiente variável visando riego, que eu les vou mostrar o projeto depois. E na outra metade não se tocou o suelo. Perfeito. Então, se sembrou arroz e na soja também uma metade não se tocou, não se hizo nada, hizo soja convencional, e na outra metade hizo reunivelação visando riego para ser riego por camachones. Okay. Este trabalho foi feito para as safras 19-20 e 20-21. Perfeito. E acá nós os resultados por uma questão de tempo também vão ser enfocados no potreiro de arroz, onde foi arroz. Perfeito. Então, eu les traigo acá o potreiro de arroz e o que hicimos para generar o projeto de reunivelação. Primeiramente, hicimos o relevamento do potreiro e esse relevamento é feito em torno de 6 metros de ancho. E depois esse relevamento é levado na computadora, onde em uma computadora generamos o mapa planealtimétrico em 2 dimensões e depois o mapa planealtimétrico também pode ser em 3 dimensões, onde é possível acá visualizar
las zonas que son depresiones, ¿no? O sea, las lagunas, pozos, donde se almacena el agua, o que viene a ser un problema para essas zonas bajas, tanto em arroz como em outras culturas, como soja e maíz, ou principalmente soja, que está sendo inserida nesse sistema, e também a presença de coronas. Então, com o mapa em 3D é possível visualizar esses, digamos, problemas e, mais ou menos planear o projeto de reunivelação como vai ser hecho. Entonces, acá vamos a entrar en la parte del proyecto de reunivelación, donde vamos, primero empezamos hablando sobre que hay distintas maneras, né, o formas de hacer el proyecto. En este caso, el proyecto fue con el propósito de riego para inserir otras culturas en el sistema, donde se puede hacer el sistema Surco-Camajón, pero hay otros, o sea, se puede hacer con el propósito para hacer drenaje también. O que eu quero dizer é que há diversas possibilidades e o projeto depende muito do propósito e da chakra, da altimetria original. Entonces, acá yo les traigo el proyecto visando riego, donde tiene el potrero 2, o sea, en esta parte va a ser la mitad reunivelada y en esta otra parte la mitad sin reunivelar. Entonces, después de hecho el levantamento planimétrico, se lleva a una computadora y se hace el proyecto. Perfecto. Y este proyecto está en esa figura abajo, donde más o menos se puede ver las curvas de nivel, cómo están y la diferencia. O sea, acá tiene una pendiente principal, ¿tá? Con el propósito de hacer los surcos después, si quieren. Y não contamos mais com a presença de coronas, sim, e nem de lagunas, como havia nestas partes anteriormente ao projeto. Tá? Acá ao lado, bueno, há que comentar também acá o movimento do suelo que tuvimos, foi em torno de 108 metros cúbicos. O sea, los proyectos así están andando en torno de 108 metros cúbicos y en 6 hectáreas, o sea, 600 metros cúbicos en el total de suelo, de movimiento de suelo. Y acá están las tapas antes y después de la reunivelación, o sea, como se puede ver acá, en la presencia de lagunas y algunas coronas acá, como acá también, y después de reunivelado ya no hay más ni lagunas ni coronas, y hay también una reducción bastante considerável en los largos de taipa, de 3.6 km para 3.1. Acá o que eu les traigo punto também muito importante, que é a profundidade de corte. Nós estamos trabalhando com cortes que não são muito maiores a 5 centímetros de profundidade. Ou seja, nessa imagem acá, aí você pode ver o mapa original, o projeto e depois o mapa de corte e relleno. As áreas onde são azul são relleno. Entonces, en este mapa acá hay una figura donde se está trabajando con la pala en este potrero y justamente en este punto es un punto donde se cortó más. Acá nosotros
chegamos a cortar em torno de 16 centímetros, ou seja, na maneira experimental, hasta para ver o comportamento do cultivo acá. E então, nessa figura abaixo, se tem a área que está em marrom, uma área de corte que está arriba de 5 centímetros, ou seja, apenas 0,21 hectares se quedou arriba de 5 centímetros. Isso é outro critério que no projeto muitas vezes há uma pequena área que está com o corte arriba de 5 centímetros e ou seja, se hace acaba se adotando a ideia de cortar esta pequena área e seguir o projeto que se quer, certo? Pero que não seja uma área muito grande. Esta é a ideia principal. En el punto 3, acá yo les traigo sobre los mapas de rendimiento, cómo lo hicimos. Nada más do que mostrarles assim como generamos essa informação de rendimento e como foram aferidas também e qual as escalas que nós trabalhamos. Então, acá para os mapas de rendimento nós utilizamos uma cosechadora equipada com um mapa com sensor de cosecha que está aí na imagen, sensor AgriLeader, e também temos um carretón que vem com uma balança para que assim que cosechávamos acá nós anotávamos o peso do monitor da cosechadora e depois tomávamos nota do peso do carretón. Ou seja, esses dados foram depois enviados a um software específico que é desta mesma empresa e a partir daí foram feitos os mapas de rendimento. Tá? Então, acá temos também importante falar que foram feitos com cosechadora, farras e área total, como vou mostrar, mas também temos cosecha manual, foram 48 pontos. Então, acá les traigo um pouco do que estava falando de las escalas de rendimento que nós sacamos para fazer análises. Temos 3 escalas, 3 níveis. Os primeiros são os pontos, os quais são 48, ou seja, do lado sem nivelar e do lado nivelado, ¿no? Uma mitad na parte sem nivelar e a outra mitad na parte nivelada. Como acá na imagem tem uma seta, você pode ver os pontos a campo que foram sacados a mano, aí trijados e pesados. E a outra escala que temos são as farras. Acá na imagem você pode ver a cosechadora com o carretón também sendo uma farra, ou seja, foram hechas 2 farras, 2 de lado nivelado e 2 de lado sem nivelar. E depois, acá também dizer que cada farra contém 50 grijas de 10 metros por 10 metros. E depois a outra escala em área total, onde sacamos 504 grijas de cada lado. Então, são 3 escalas, saímos de pontos, fomos para farras e depois para área total. E isso é isso. Aqui, nada mais que mostrar como foi feita a validação dos dados. Então, esses dados foram metidos a campo, como se pode ver acá em uma planilha, e depois foram pesados em um carretón, né? Ou seja, a cosechadora foi calibrada antes de iniciar a cosecha e esses dados foram medidos em um carretón com balança para assim comparar o que foi medido em el carretón com a cosechadora. Então, aqui é uma forma de como validar
os dados da cosechadora. E como se pode ver acá, que está em verde, a diferença entre o monitor e o carretón não foi em nenhum ano e em nenhum de los lados, nem nivelado nem sem nivelar, não foi maior que 5%. Ou seja, os dados têm uma robustez, né, e uma validade, digamos assim. Aqui vamos a passar para o rendimento, onde vamos falar do rendimento comparando uma chácara nivelado e sem nivelar, e depois vamos falar do rendimento comparando o corte e recheio com a produtividade. Então, no item 4.1, que les disse que é a comparação de rendimento entre nivelado e sem nivelar, ou seja, acá nada mais que comparar o rendimento de uma chácara de um lado com o outro. Então, acá o que nós hicimos foi comparar entre nivelado e sem nivelar em escala de pontos, ou seja, foram 48 pontos, onde tuvimos um promédio acá de em torno de 13.000, 12.000 quilos para o ano de 2020, para o ano de 2021 aqui em torno de 10.600 quilos. E aqui se pode ver que foram muito parecidos ambas as chácaras. Ou seja, é importante les comentar acá que ambos os anos, principalmente para 2020, foram altas produtividades, ou seja, chácaras que se mostraram com altas produtividades. E aqui você pode ver que não houve diferença entre as mitades, entre nivelado e sem nivelar. Depois fomos para a escala de farras, ou seja, passamos de pontos para farras, aumentamos a escala de análise, e também se pode ver que o promédio tem um alto promédio também, em torno de 11.500, 11.000 e poucos quilos por hectare para ambas as chácaras. Então, você pode ver que são promédios muito buenos, e que também em escala de farra não houve diferença entre essas metades. E depois passamos para a área total, onde temos também o promédio, e desses valores que foram enviados ao molino, ou seja, valores também do carretón. E se percebe também que sempre se tuvo acá altos valores, valores de 12.500 quilos para o nivelado do primeiro ano, 2020. Buenos valores também para a parte sem nivelar. E se percebe que em 2020 a parte que foi nivelada apresentou uma produtividade maior, e em 2021 foi ao revés, a parte sem nivelar teve um pouco mais de produtividade, ou seja, são valores muito parecidos, e sempre com buenos níveis de produtividade, de rendimento. Ou seja, acá o que podemos dizer que em termos práticos não houve diferença entre a parte nivelada e sem nivelar. Acá então passamos para o próximo tópico, que é o 4.2, que é o efeito do corte e recheio na produtividade. Então, acá nós medimos este efeito, que tuvo o corte e recheio sobre a produtividade, o quanto esse corte afetou as regiões que foram de corte afetaram a produtividade, e sem a região que foi recheio
tuvo alguma diferença também na produtividade. Então, acá temos as partes que foram corte, como se pode ver, ou seja, se comparou no mapa, acá arriba temos o mapa de corte e recheio, que chegou a 16 centímetros de corte, e comparamos este corte, essas grijas que são de corte, com os mapas de rendimento. Isso foi feito para os 2 anos, ou seja, e quando comparamos com o mapa de rendimento, comparamos em relação ao promédio, quanto variou o desvio de rendimento em relação ao promédio. Então, comparamos o corte e depois o recheio, e esses dados foram analisados com um coeficiente de correlação de Pearson, para ver qual é a correlação, e foram feitos para os pontos manuais, para as farras e para a área total. Pero nesta apresentação acá, nós vamos estamos demonstrando aqui a parte que é de área total, que é, ou seja, que digamos que demonstra todas as partes da chácara, sendo que para pontos e para farras a correlação entre corte e recheio tuvo alguma correlação, pero para a área total foi onde houve uma correlação mais forte, por isso que estamos mostrando em área total. Bueno, então, para demonstrar a análise em área total de el efecto del corte y recheio sobre a produtividade, nós acá temos uma gráfica de los 2 anos juntos, 2020 e 2021, e nesta gráfica o que se pode ver en el eje X, abaixo temos o corte e recheio, donde acá tem o ponto zero e para a esquerda se tem o corte, que nós chegamos a torno de 16 centímetros, e para a direita temos o recheio, que foi em torno de 5 centímetros de recheio. E no RI, acá na esquerda, temos o desvio de rendimento, ou seja, o quanto se desviou do promédio. Ou seja, temos o ponto zero acá, e para arriba chegamos em torno de 20% a mais do promédio, e para baixo temos pontos que chegaram quase hasta 30% menos do promédio. O que se pode perceber nesta gráfica é que há pontos aqui centrais que estão em torno de menos 5 hasta menos 5 de corte, hasta mais 5 de recheio, que tem uma grande variabilidade, ou seja, há pontos que apresentam uma porcentagem para arriba do promédio, e pontos que apresentam uma porcentagem para baixo, ou seja, estão distribuídos muito aleatoriamente nesta zona. Mas quando nós vamos para os pontos que estão abaixo, ou seja, com cortes maiores de menos 5 centímetros, se percebe que há uma tendência de los dados apresentarem uma diminuição da produtividade, ou seja, começarem a apresentar dados de rendimento abaixo do promédio, acá chegando de hasta 28% por aí. Se vamos aos termos da correlação de Pearson, se percebe que há uma correlação pouco fraca, moderada, do desvio de rendimento com o corte e recheio, pero é importante salientar que nestas zonas acá onde se tem o corte arriba ou seja, cortes maiores que 5 centímetros demonstraram uma queda em la produtividade. Depois temos acá o efeito por ano,
para el año 2020, né, e para el año 2021. Para el año de 2020, se percebe que se tem uma correlação maior, né, ou seja, entre os dados de corte relleno e desvio de rendimento, né, ou seja, se afetou mais para o ano de 2020 e se percebe que para o ano de 2021 o efeito já não foi tão grande quanto para o ano de 2020. Ou seja, se pode perceber que se perdeu no segundo ano, não se tuvo um efeito tão grande del corte em las zonas de corte, não afetaram tanto a produtividade. Aqui então é o item 5, que é a uniformidade de riego, e nada mais que lhe vou mostrar nas avaliações que hicimos para comparar a uniformidade entre a mitad nivelada e sem nivelar. Acá então, para medir a uniformidade de riego entre a parte que foi sem nivelar, como se pode ver na esquerda, e a parte nivelada na direita, nós hicimos um promédio de 192 observações, ou seja, foi um número grande de observações, não? De medidas que hicimos. E, primeiramente, visualizando essa imagem, se pode ter uma ideia que na parte nivelada, o riego foi mais uniforme e se tuvo um riego mais rápido de la chácara do que na parte sem nivelar, donde todavía se tem coronas, algumas lagunas acá. Em la imagem já se pode perceber isso. E a metodologia que nós hicimos foi sacamos pontos da parte de arriba do quadro, que são esses em rojo, e sacamos pontos da parte baixa do quadro. E hicimos a diferença e a variabilidade destes pontos. Como resultado, nós tivemos um coeficiente de variação de 38% para a parte sem nivelar e um coeficiente de variação de 22% para a parte nivelada. Ou seja, os dados de uniformidade variaram menos em la parte que foi nivelada. Então, passamos para as conclusões. Como conclusões principais que podemos ter, podemos levar que os movimentos de suelos, né, em torno de 100 metros cúbicos por hectare são razonáveis, o que dá em torno de 2 centímetros de corte, e que a suavização também apresentou uma importante diminuição de largo de taipa. Perfeito. Se apresentou altas produtividades em ambos sistemas, o tradicional e o reonivelado. Sendo assim, se pode levar que a suavização não afetou significativamente o rendimento. As zonas de corte tendem a ter produtividades menores e as de relleno maiores, né? Ou seja, aí dentro há valores reduzidos, ou seja, esses valores variaram de menos de 20%, né, e mais de 15% do rendimento promédio. É importante também dizer que esta relação parece diminuir no segundo ano, ou seja, se afeta menos no segundo ano, esta relação. Também é importante dizer aqui que as diferenças de rendimento também podem estar relacionadas a outros fatores,
O sea, hay inúmeros factores que no sean la reunivelación. Y en relación a la uniformidad de riego, el riego en la zona nivelada foi mais rápido e uniforme, né? E potencialmente mais automatizado. Ou seja, se demonstra um riego mais uniforme e pode ser mais automatizado. Em termos generais, são essas conclusões. Acá nada más quería hacer un agradecimiento a todo el trabajo que se fue hecho, que no fue un trabajo, o sea, costoso. A Álvaro ya hice agradecimiento, pero quería reforzar agradecimiento al equipo de INEA, principalmente en nombre de Matías, Adán, Jorge, Hernández, Irma y al Álvaro y toda la equipe que participaron, teniendo desde pasantías acá, todo. Y bueno, nada más que agradecer por todo. Entonces acá agradezco por la atención y está mi contacto. Gracias.